Oi pessoal, agora nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para provar que uma função é injetiva ou que uma função é sobrejetiva. Para provar que uma função não é sobrejetiva ou não é injetiva é mais fácil, tá? Calma, gatinho. Bom, se a gente tem, por exemplo, aqui uma função que não é injetiva e não é sobrejetiva, o caso típico é f de x, uma função, uma parábola, né? Por exemplo, sei lá, f de x igual a x ao quadrado mais 2, digamos, tá? Essa função, ela é uma parábola, portanto, tá, vai embora então. Ela não é nem injetiva, nem sobrejetiva. Bom, para provar que uma função é injetiva, a gente tem que provar que x1 e x2 pertencentes ao meu domínio, tá? Se x1 diferente de x2, então f de x1 tem que necessariamente ser o que? Diferente de f de x2. Essa é a definição de uma função injetiva, ou seja, se tem dois elementos diferentes no domínio, as imagens têm que ser diferentes. E essa aqui não é. Por quê? Porque é uma parábola, tem dois braços, então cada vez que eu pego dois caras que estão, digamos, simetricamente dos dois braços da parábola, eles vão ter exatamente a mesma imagem. Nesse caso, se eu pegar, por exemplo, dois números, por exemplo, menos 1 e mais 1, né? Então, como é que eu provo que ela não é injetiva? Como isso que tem que valer para todo mundo, basta que eu ache um contra-exemplo. Um contra-exemplo é um exemplo que prova, que derruba essa proposição. Então, um contra-exemplo é o suficiente. Ora, temos que 1 pertencente ao domínio, 1 pertence ao domínio, menos 1 pertence ao domínio. Claramente 1 e menos 1 são diferentes, e temos que f de 1 é igual a f de menos 1. Portanto, f não é injetiva. Tá? Tá provado. Com um único exemplo, eu tenho que f de 1, né, dá 3 e f de menos 1 também dá 3, então são iguais. Portanto, ela não é injetiva. Muito simples de provar que não é injetiva, né? Como é que eu provo que ela não é sobrejetiva? Bom, para provar que ela é sobrejetiva, eu tenho que provar que todos os elementos do meu contradomínio, claro, nós estamos supondo aqui, gente, essa função de R em R, tá? Tudo bem? Então meu contradomínio é R, né? Dependendo do contradomínio, ela pode até ser sobrejetiva, tá? Mas se o meu contradomínio é R, eu tenho que provar que todos os elementos do contradomínio são a imagem de alguém. Então, para provar que ela não é sobrejetiva, basta achar um contra-exemplo, ou seja, um cara que não é imagem de ninguém. Aqui, claramente, essa função ela tem o gráfico assim, tá? Então, se eu pegar qualquer um, por exemplo, 0, isso aqui nunca vai dar 0, né? Isso aqui sempre é maior que 2. Então, 0 pertence ao meu contradomínio e 0 não é imagem de ninguém. Certo? Se eu fizer x ao quadrado mais 2 igual a 0, esse aqui é uma equação de segundo grau que não tem solução. Portanto, isso aqui é uma impossibilidade. Portanto, 0 não pertence à minha imagem. Portanto, f não é sobrejetiva. Então, é bem simples provar que uma função não é injetiva ou que não é sobrejetiva. Basta dar um exemplo que derruba, né, a proposição de ser injetiva de ser sobrejetiva, porque para ser injetiva tem que satisfazer todo mundo, né, nesse domínio aqui. E para ser sobrejetiva tem que satisfazer todo mundo na imagem, né, que tem que ser imagem de alguém, tá? Todo mundo no contradomínio, perdão. Ok? Então, é bem simples. Agora, o problema é quando eu quero provar que uma função é injetiva, porque eu tenho que provar que isso vale para todo mundo. Então, vou apagar aqui e vou pegar uma função que de fato é injetiva e que é sobrejetiva, ou seja, ela é bijetiva, né? Lembrando que bijetiva é injetiva, mas sobrejetiva. Vamos pegar, por exemplo, a função 1 sobre x, né? Que é uma função que não se define no zero, né? Ela tem um gráfico mais ou menos assim, a 1 sobre x, né? É uma hipérbole, né? Ela faz isso, né? Ou seja, no zero, ela não tem, né? O zero não faz parte do domínio, né? E também não faz parte da imagem, né? Então essa função f de x igual a 1 sobre x, se eu escolher o domínio
né? O máximo domínio possível. E o contradomínio, fazendo com que ele coincida com a imagem de propósito para que ela seja sobrejetiva, vou escolher esse contradomínio de propósito, tá? Se eu escolher o contradomínio R, ela não vai ser sobrejetiva, né? Porque o zero não tá na imagem. Mas eu vou escolher de propósito esse contradomínio para forçar que essa função seja bijetiva, tá? Ou seja, injetiva, sobrejetiva. Como é que eu provo que ela é injetiva? Bom, eu tenho que provar que para quaisquer x1 e x2 do domínio, eu tenho que, se x1 diferente de x2, eu vou ter que ter f de x1 diferente de f de x2. Bem complicado de provar isso, né? O que eu vou fazer? Vou inverter, vou usar aqui a contrapositiva dessa proposição. A contrapositiva é, se f de x1 é igual a f de x2, lembram das aulas de lógica? Então, x1 igual a x2. Assim fica mais fácil de demonstrar. Então, vou pegar dois elementos quaisquer para que minha demonstração seja genérica, para que seja válida, tá? Então, sejam dois x1 e x2 qualquer, onde f de x1 é igual a f de x2. Essa é a minha hipótese, eu tenho que chegar aqui. Então, o meu ponto de partida é aqui. Eu tenho que f de x1 igual a f de x2. Então, tomemos x1 e x2, então que f de x1 igual a f de x2, ou seja, que 1 sobre x1 igual a 1 sobre x2, né? Que é a imagem de cada um deles. Eu tenho que provar que x1 igual a x2. Bom, aqui estou fazendo a multiplicação cruzada, né? Fica fácil de provar que x1 igual a x2, certo? Acabou aqui a demonstração. Portanto, f é injetiva. Ok? Está provado. Está provado que a função é injetiva. Tranquilo, né? Agora, como é que eu provo que ela é sobrejetiva? Bom, eu vou ter que pegar um y qualquer da minha imagem, vou apagar aqui o gráfico da função, um y qualquer do meu contradomínio, seja y, vamos chamar de y0, vai, pertencente ao meu contradomínio, tá? Eu tenho que provar que esse y0, ele tem um x0, tá? Associado a ele, tá? Eu tenho que provar que y0 é igual a f de algum x0. Será que é? Bom, se fosse verdade, f de x0 seria quem? Seria 1 sobre x0, né? Ou seja, eu tenho que provar que y0 é 1 sobre algum x0. Quem seria esse x0? Bom, obviamente esse x0, fazendo a conta aqui, se eu isolar o x0 nessa expressão, fica x0 igual a 1 sobre y0, tá? Onde y0 tem que ser diferente de 0, mas eu escolhi de propósito, aqui que pega, ó, escolhi de propósito o meu contradomínio como sendo R asterisco, para poder colocar y0 no denominador, assim eu posso escolher o y0, o x0, então de fato, então, y0 é sempre f de quem? Do x0, que é 1 sobre y0. Isso vale para qualquer y0, né? Claro, né? O inverso de 1 sobre y0 é o próprio y0. Então pronto, assim nós conseguimos provar então que para qualquer y0 diferente de 0, ele tem um x0 associado. Portanto, a f é sobrejetiva. Acabou. Então, escolhendo adequadamente meu contradomínio, a f é sobrejetiva. Provei que ela é injetiva, que ela é sobrejetiva, portanto essa função é invertível, tá? Depois em casa vocês calculam a inversa dessa função. Façam do jeito que... e vocês vão ter uma agradável surpresa. Ok, pessoal? Valeu, um abraço.